Olá, família Templo das Águias, tudo bom? Meu nome é Mariana, eu faço parte da Templo das Águias há 3 anos e hoje eu vim comentar um pouco sobre o meu testemunho. Nasci em 2005 e fui apresentada na Igreja do Nazareno. Permaneci nessa igreja até os meus 7 anos. Só que infelizmente em 2012, por muitos problemas que aconteceram, os meus pais acabaram se separando. E por más influências eu acabei me desviando dos caminhos de Deus. Por esse tempo que eu andei fora dos caminhos de Deus, aconteceram muitas coisas ruins, passei por muitas dificuldades, mas nunca deixei de crer em Deus. Então, em 2015, eu acabei me mudando para outro lugar. Então, eu fiquei mais longe da minha família, dos meus avós, da minha tia, do meu pai. E foi uma época muito complicada para mim, mas consegui me adaptar. E então, comecei a frequentar a Templo das Águias de verdade mesmo em 2018 no culto de jovens. Até aí foi um caminhar que eu fui aprendendo a conhecer a Jesus, aprendendo a estar aqui frequentemente, até que eu ingressei no meu primeiro ministério, que foi o Christian Pace de dança. Por conta do Christian Pace, eu acabei me aproximando mais da igreja e entendendo mais quem era Jesus. Então, em março de 2019, ocorreu o Retiro de Jovens Identidade. E, graças a Deus, eu consegui estar presente e foi o último retiro que teve. Depois, nunca mais teve, só foi congresso. Então, nesse retiro, começou a desenvolver, eu comecei a sentir o Espírito Santo, até que no dia 4 de março de 2019, eu fui batizada com o Espírito Santo. E essa foi uma das experiências mais massas que eu vivi na minha vida. Só que um pouco antes de eu ser batizada, eu estava na praia e eu tive uma visão. E nessa visão eu via Mateus 3,11. E eu fiquei pensando, o que é isso, né? Nunca tinha visto isso, fiquei pensando, o que tem a ver Mateus 3,11, né? E depois de um tempão, eu fui ler e lá em Mateus 3,11 diz assim: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eu entendi que era um propósito de Deus que eu recebesse o Espírito Santo naquele dia. Porque em 2016 eu fui batizada nas águas, mas eu ainda não estava firme com Jesus. Para muitas pessoas isso é um fato marcante, porque é morrer, deixar a sua velha vida e começar uma nova vida. Então naquela época não foi algo marcante para mim. Mas depois que eu entendi que era propósito de Deus, isso passou a se tornar algo marcante na minha vida. Logo depois desse retiro, eu realmente me entreguei para Jesus, realmente comecei a viver nos caminhos de Deus. Só que ainda precisava ocorrer algumas mudanças. Como eu morava em outro lugar e a Templo das Águias, onde eu frequento, é totalmente opostos, era muito difícil eu estar aqui todos os sábados e todos os domingos. Então eu comecei a orar para Deus. Deus, eu preciso sair do lugar que eu tô, porque senão eu não vou me firmar. No outro mês, eu acabei me mudando pra cá. Ocorreram problemas, passamos por fases difíceis, né? Eu com a minha mãe, mas a gente conseguiu se firmar aqui novamente. Em 2019, eu comecei a fazer a escola de música. Comecei com aula de canto e depois fui pra aula de teclado. Até hoje estou nelas, inclusive. E foi por causa dessas aulas e por causa do recital que ocorreu em 2019 também, que eu ingressei nos meus ministérios que são mais ativos hoje, que é o louvor. E que eu creio que é um ministério que o Senhor realmente que eu creio que é da vontade de Deus. E até hoje eu tô nele, é um dos ministérios que eu mais amo estar. Eu creio que o Senhor me usa muito nessa área. O Senhor realmente me deu um dom para eu estar nesse meio e tô aí servindo até hoje. Em 2020, eu consegui quebrar uma das minhas maiores barreiras, que era a leitura. Então eu li a Bíblia inteira em 2020. Até hoje eu não sei como é que eu consegui ler toda a Bíblia, mas eu consegui, glória. Em 2020 foi um ano em que eu cresci muito ministerialmente. E até hoje eu continuo crescendo e glória a Deus por isso. Já em 2021 eu já estou crescendo muito espiritualmente. Estou tendo muitas experiências com Jesus e estou aprendendo realmente quem é Jesus. Eu tinha uma visão totalmente diferente de quem era Deus e depois que eu comecei a ter experiências com Ele, principalmente no secreto, eu comecei a entender quem realmente era Jesus. E sabe por que eu tô aqui falando isso hoje? Talvez pra vocês seja, um testemunho, assim, sabe? Mas eu creio tanto que um testemunho edifica vidas, como edificou a minha.
Por muitas vezes eu escutei testemunhos de milhares de pessoas e eu pude entender para Jesus. Depois que eu realmente me entreguei para Ele e comecei a viver para Ele, eu realmente pude conhecer Ele de perto, não só de ouvir falar, mas realmente de perto. Então por isso que eu tô aqui hoje. Espero que esse testemunho tenha abençoado a sua vida e que você possa crescer ainda mais com Jesus, tanto ministerialmente como espiritualmente. E que o seu testemunho possa impactar vidas também. Deus abençoe. Tchau, tchau.